Fala galerinha, tudo bom? Aqui é o professor Felipe Fonte e eu vou mostrar para vocês raiz quadrada exata. Também temos a raiz quadrada aproximada, que num outro vídeo eu vou explicar para vocês também, beleza? Para começar, vamos ver a raiz quadrada dos quadrados perfeitos. Por exemplo, se eu falo para você raiz quadrada de 1, a gente sabe que é 1. Raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. E assim por diante. Mas por que a raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 25 é 5? Porque 1 ao quadrado é igual a 1, porque 2 ao quadrado é igual a 4, 3 ao quadrado é igual a 9, 4 ao quadrado igual a 16 e 5 ao quadrado igual a 25. Esses números aqui são chamados de quadrados perfeitos. São os números que resultam de um número multiplicado por ele mesmo. E a raiz quadrada dos quadrados perfeitos são a multiplicação desses fatores. No caso, raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado, 3 vezes 3, é igual a 9. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. E assim por diante. Belezinha? Então a gente descobriu o que são números quadrados perfeitos. Uma outra forma da gente descobrir a raiz quadrada, como por exemplo, se eu falo raiz quadrada de 144. O que a gente pode fazer? A gente pode fatorar o 144. Como que a gente fatora o 144? Vou colocar aqui. 144. Coloca aquela barrinha do lado. Ele é divisível por 2? Dividido por 2, 144 dividido por 2, 72. Dividido por 2 de novo, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Isso daqui deu 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 2 à quarta, vezes 3 ao quadrado. Então, eu posso falar que a raiz quadrada de 144 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, 144 fatorado é 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque raiz quadrada, se a gente já tiver os fatores, já aqui, ó, fatores primos, no caso, fatorando 144 fatores primos, nós vamos dividir o expoente por 2, porque raiz quadrada, o índice é 2. Aí você pega aqui e faz a seguinte conta. Molezinha, galera. Aqui está 2 à quarta, você vai pegar o 4 e vai dividir por 2, que vai dar 2. Aí você vai colocar aqui, ó, que é 2 ao quadrado, porque 4 dividido por 2 é 2. Vai pegar agora esse 2 aqui, 2 também vai dividir por 2, porque raiz quadrada, que vai dar 1. Então você vai colocar aqui vezes 3 elevado a 1, porque 2 dividido por 2 é 1. Aí você vai colocar 2 ao quadrado é 4, 3 elevado a 1 é 3. Então isso aqui vai dar 12, que é a sua resposta. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Porque 12 vezes 12 é 144. Essa é uma forma de você calcular a raiz quadrada, que é fatorando o seu número em fatores primos. Um outro exemplo
raiz quadrada de 225. Mesma coisa, galerinha. A gente vai fatorar o 225. 225. Aí você vai ver, 225 dá para dividir por quanto? Por 3, que vai dar 75. Por 3 de novo, que vai dar 25. Agora por 5, que vai dar 5. E por 5, que vai dar 1. Aí vai ficar 3 elevado a 1, 2. 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Então isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. O que eu mostrei para vocês aqui na raiz quadrada de 144? Eu pegava o expoente e dividia por 2. Eu pegava o expoente e dividia por 2. Então aqui vai dar 3 elevado a 2 dividido por 2 dá 1, vezes 5 elevado a 2 dividido por 2 também dá 1. 3 vezes 5, 15, que é a raiz quadrada de 225. Ah, beleza, agora eu entendi isso daí. Mas uma dúvida que eu tenho é quando eu tenho uma raiz quadrada de uma fração. Aí você vai ter aqui como exemplo raiz quadrada de, deixa eu ver um número aqui, 25 sobre 16. Quando você tem uma raiz quadrada de uma fração, o que você vai fazer? É a mesma coisa ter a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 16 é 4. Ah, beleza, então acho que eu entendi. Então, se eu tiver aqui raiz quadrada de 81 sobre 100, é a mesma coisa colocar raiz quadrada de 81 sobre raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 100 é 10. Isso aí, você tira a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Ah, eu acho que eu entendi. Mas, se eu tiver uma raiz quadrada de, por exemplo, um número decimal. Ué, um número decimal não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Se eu falo raiz quadrada de 1,21, você sabe que você pode escrever todo número decimal exato em fração. Então você vai passar para a fração para depois tirar a raiz. Você tem duas casas decimais, então vai ser 121 sobre 100. Você passa de decimal para fração. E agora você tira a raiz. Só que você já sabe que é a raiz quadrada do numerador sobre a raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 121 é 11. Raiz quadrada de 100 é 10. Acabou sua questão. Então, galerinha, esses daqui são alguns exemplos que a gente pode ter de raiz quadrada exata. Espero ter ajudado e até a próxima. Valeu!